Bom dia a todos. Hoje iremos fazer a leitura de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Ou seja, aqui Deus fala com Satanás para ele observar o servo dele, que é Jó. E Satanás diz a Deus: Tu o enche de bens, tu preserva tudo em sua vida, o Senhor o abençoa em tudo que ele faz. Então Satanás diz para Deus que Jó é temente a Deus por causa das coisas que Deus o proporciona. Vamos seguir a leitura. Mas, versículo 11: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu depressa, e Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Satanás realmente confirmou isso, confirmou assim a tese dele. Ele serve ao Senhor, ele confirmou o que ele estava a falar, Ele serve ao Senhor porque tu o abençoas, porque tu o enches de bens. E o Senhor diz a Satanás: então vá, pois tudo quanto ele tem está em tuas mãos, mas não estenda as tuas mãos contra ele. Deus então dá o aval a Satanás: tira tudo que ele tem, mas não o toque. Não o toque. Então vamos para o versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Deus deu a permissão. Deus deu a permissão a Satanás para que assim tudo quanto Jó tivesse, Satanás o pudesse tocar nas coisas que tudo que Jó tinha, na verdade, né? Tudo que Jó tinha, Deus deu a permissão para que Satanás pudesse tocar, para que Satanás pudesse tirar de Jó. Só não poderia tocar em Jó, né? E qual é a mensagem? Qual é a mensagem, né? Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu tudo que tinha. Adoeceu. Ficou leproso, ficou em um estado muito crítico, muito ruim, né? E ainda assim ele não blasfemou. Ainda assim ele permaneceu em adoração a Deus. Tá? Muitos pensam que o servo de Deus é abençoado e tem tudo, não passa por provação, né? Muitos falam, olha, que de lá serve a Deus, por que ele hoje está passando por dificuldade? E não serve a Deus? Não deveria estar passando por dificuldade, deveria estar bem. Não é assim. A gente fica bem por dentro, a gente está bem firmado na fé, porque o nosso tesouro, verdadeiro tesouro, está nos céus e não nessa terra. Então, ainda que você perca tudo que você tem que adorar a Deus. Você precisa adorar a Deus porque o verdadeiro tesouro está na eternidade, não nas coisas passageiras. As coisas desse mundo é passageira. Não é porque eu sirvo a Deus que eu não vou passar por dificuldades, que eu não vou passar por provas, que eu não vou passar por tempestades, que eu não vou sofrer perdas. Sim, vou. Todos iremos. O servo de Deus não está imune a perdas, a tempestades, a lutas. Não! Todos passamos por isso. Agora, se estamos firmados em Deus, se estamos firmados em Cristo, resistimos e vencemos. Superamos, avançamos. A nossa fé tem que estar no Senhor, a nossa esperança tem que estar no Senhor. O nosso tesouro, verdadeiro tesouro, está nos céus. Eu quero passar minha eternidade nos céus. Quero passar minha eternidade no lugar onde Deus preparou para mim. As coisas dessa terra não me salvam. As coisas mundanas não me trazem a salvação. No caso de Jó, ele ali perdeu filhos também. Ele perdeu a família, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé. Ele não deixou de adorar a Deus. Ele não se voltou contra Deus porque tudo perdeu. Porque sabe que se Deus deu, ele também pode tirar. E ele reconheceu Deus em sua grandeza quando assim falou. Versículo 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece que Deus é o Criador. Deus pode dar, Deus pode tirar. Jó, em sua sabedoria, em sua fidelidade a Deus, reconhece que Deus deu e Deus pode tomar. Que Deus é a fonte, que Deus é o nosso Criador, que Deus tudo pode. Portanto, sim, o servo de Deus sofre perda. Sim, o servo de Deus perde. Mas ele não pode perder a fé e nem a fidelidade a Deus. Permaneça fiel. Permaneça um servo do Senhor, não independente do que possa acontecer ou que tenha acontecido a você. Seja fiel a Deus, esteja com Deus o tempo todo. Não deixe de adorá-lo, não deixe de buscá-lo, não deixe de glorificá-lo. Pois Deus pode tirar, mas Ele também dá. Deus deu, mas Ele também pode tirar. Apenas reconheça que tudo é dele.
Jó, nós paramos aqui no versículo 22, mas você precisa saber que Jó adorou a Deus ainda que tudo lhe foi tirado. Jó permaneceu em sua fé, firme, reto, como diz a própria palavra, um homem íntegro e reto, ele permaneceu firme. Satanás disse que se tirasse tudo dele, Jó iria voltar-se contra Deus. E Jó não voltou-se contra Deus. Jó permaneceu firme. Jó reconheceu. Jó permaneceu inabalável em sua fé. Jó continuou a adorar o Deus Santíssimo, o Deus Criador, o Deus que tudo pode, o Deus de milagres. E Jó foi honrado por sua fé, pois tudo que Jó perdeu, Jó recebeu em dobro das mãos do Senhor. O dobro de filhos, o dobro de animais, o dobro de terra, o dobro de bens. Jó recebeu tudo em dobro, tudo aquilo que lhe foi tirado. Tudo aquilo em que momento de provação lhe foi tirado, ele recebeu em dobro, porque permaneceu firme na fé, porque permaneceu firme em adoração ao Senhor. Ainda que seu coração ficou angustiado, ainda que seu coração ficou entristecido, ainda que a sombra da tristeza o tivesse abatido por alguns instantes ou por alguns momentos em seu coração, ainda que seu coração ficou extremamente entristecido, a sua crença permaneceu no Senhor, a sua fé permaneceu inabalável, a sua fé permaneceu conectada ao Pai, a sua fé permaneceu no lugar certo, que foi em Deus. A sua adoração continuou sendo para Deus. Ou seja, o teu sentimento era um, mas a tua crença era outra. Ele se sentiu triste, abatido, mas continuou crendo no Deus de milagres, no Deus que tudo pode, no Deus Criador. A sua crença, a sua fé e a sua adoração continuou direcionada ao nosso Pai. E Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, o honrou, pois lhe deu tudo que foi tirado, lhe deu em dobro, e o abençoou abundantemente. Portanto, tome como lição a história de Jó. Ainda que tudo esteja contra você, nunca volte-se contra Deus. Nunca abra sua boca para blasfemar. Apenas adore, peça a Deus que te sustente e te mantenha de pé e te direcione com a tua luz. Pois o Senhor é fiel. Pois o Senhor estará sempre ao lado daqueles que o buscam e que o adoram. Portanto, reflita o que você tem feito em seus momentos de dificuldade, o que você tem falado em seus momentos de dificuldade. Se você tem permanecido fé adorando a Deus, ou se você tem reclamado, murmurado e se voltado contra Ele. Reflita sobre isso e se corrija se você estiver agindo da maneira errada. Se você estiver voltando-se contra Deus em suas palavras, cuidado, se corrija sobre isso. Se corrija quanto a isso. Desejo a você um dia de paz e muita luz, de muito amor, e que o Senhor conduza-o pelo caminho no dia de hoje, que o Senhor inspire as suas ações e te dê a tua paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.